Olá, pessoal. Estamos, então, na nossa terceira videoaula sobre verbo, agora enfatizando exclusivamente os tempos verbais do modo indicativo. Primeira coisa, como reconhecer esse modo verbal, né? Como saber que ele está sendo direcionado para conjugações de verbos, né, que estejam nesse modo indicativo. Primeiro de tudo, ele é usado para transmitir conhecimentos que sejam certos, reais, que a gente tem certeza, né, da existência deste acontecimento, desta ação que está sendo transmitida por eles. De uma forma geral, a gente diz que os verbos no modo indicativo conseguem expressar uma ação que seja segura e precisa. Os tempos verbais simples do modo indicativo se dividem em 6. O presente do indicativo, o pretérito, que é o nosso passado, que se subdivide em 3, o pretérito imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito, e o nosso futuro, então, que divide-se em futuro do presente e o futuro do pretérito. O presente do indicativo, ele indica uma ação que ocorre no exato momento em que se narra, né, em que se descreve, em que se fala a ação. Nós temos 2 exemplos, um de um verbo regular e à direita um verbo irregular, para vocês observarem um pouquinho o comportamento do radical, tá? O verbo aprender, um verbo de segunda conjugação, terminado em er, e o verbo pôr, também um verbo de segunda conjugação, só que com uma vogal temática, por exemplo, que antigamente era constituída pelo e também, e que na adaptação da língua se transformou em o, né? É o único verbo cuja terminação termina em or. Claro que daí a gente tem derivados deste verbo, né? Como, por exemplo, compor, recompor, sobrepor, mas o tempo verbal primitivo existente é só esse verbo pôr, que antigamente era pôr. Então, eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem. Como que eu sei que este verbo aqui se conjuga de forma regular? Porque o meu radical, ó, não sofre alteração nas conjugações do verbo. O verbo pôr é irregular justamente porque temos uma alteração no meu radical. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. O vós, que é a minha segunda pessoa do discurso, do plural, sempre vai trazer uma certa estranheza, porque ele tem caído cada vez mais em desuso, né, na língua portuguesa do Brasil. A gente tende a substituir exclusivamente pela segunda pessoa do singular. O meu presente, ele também pode ser chamado, em algumas situações da construção, né, dependendo do contexto, de presente histórico. O que é o presente histórico? Nada mais é de que um verbo conjugado no modo indicativo no tempo presente, porém, ele representa o passado. Ele é bastante utilizado nos textos jornalísticos, né, na notícia, para, de certa forma, atualizar uma ação que já aconteceu, mas para não passar essa informação de ser ultrapassada, a gente conjuga no presente. Por exemplo, notícias de jogo do domingo. Neymar faz gol da vitória. E aí a gente lê assim, né, no título, muitas vezes da minha manchete, Neymar faz gol da vitória. Na verdade, esta ação, ela não acontece no exato momento que eu leio esse meu jornal, que é o que representa o presente. Isso já aconteceu, mas ele atualiza a minha informação. Então, esse presente histórico aparece muito em notícias, né, no jornal e nos nossos livros de história, tá? Com a mesma ideia, com a mesma finalidade de atualizar essa informação. Como, por exemplo, a gente tem aqui,
Em 15 de agosto de 1769, nasce Napoleão Bonaparte. Nasce é um verbo que está sendo conjugado no presente do indicativo, mas representa uma condição histórica já passada, né? Então, não é no momento, mas representa essa informação de atualização, tá? Isso aqui é uma coisa bastante cobrada nos nossos vestibulares. O meu pretérito imperfeito, ele expressa uma ação que a gente diz que ele é durativa no tempo. Ela ocorre no passado, mas ainda não foi completamente terminada. Então, ela não está limitada dentro da minha condição de tempo passado, tá? A gente diz, inclusive, que o pretérito imperfeito é aquele que marca hábitos que a gente tem, mas que estão representando o passado. Foram ações realizadas mais de uma vez. Eu aprendia, tu aprendias. Eu punha, tu punhas. Eu fazia, eu comprava, eu jogava futebol aos sábados com os meus amigos. Então, eu falava, brincava, jogava, entendia, compreendia, possuía. Eu fui, ou eu era. Olha a representação da diferença. Eu fui uma vez, pretérito perfeito. Eu era mais de uma vez. Então, esse meu pretérito imperfeito. O que eu preciso saber do imperfeito, Dai? Ação durativa. Marca um hábito do passado, tá? Ação realizada mais de uma vez. Pretérito perfeito, ele está limitado, porque ele começa e termina. Então, ocorre num tempo determinado do meu passado. Aquele lance da ação realizada, quantas vezes, Dai? Uma única vez, tá? Então, eu aprendi, tu aprendeste, eu pus, tu puseste. Cuida com o pretérito perfeito, porque uma das características da segunda pessoa do discurso é ser marcado pelo S. A gente vai ter isso no pretérito imperfeito, no mais que perfeito, no futuro, no presente. O único tempo verbal que não tem essa característica na segunda pessoa do discurso, do singular, é o pretérito perfeito. É muito comum na minha linguagem coloquial, na minha linguagem do dia a dia, as pessoas usarem aprendestes como representação do tu. É tu aprendeste, mas é vós aprendestes, tá? Então, esse es aqui só na segunda pessoa do plural, tá? Tu puseste, vós pusestes. Eu pus, né? Nós pusemos, eles puseram. O pretérito perfeito, ele é um tempo verbal considerado primitivo. Significa que a partir dele se formarão, neste caso, outros 3 tempos verbais. Dessa terceira pessoa do plural aqui, a gente vai pegar esta construção da terceira pessoa e nós vamos formar o pretérito mais que perfeito do indicativo, nós vamos formar o futuro do subjuntivo e o pretérito do subjuntivo também, tá? Excluindo daí a cada qual uma representação deles. O futuro, né? Quando eu aprender, por exemplo, e o passado, né? Também uma representação do subjuntivo. O pretérito mais que perfeito, então, ele é uma ação limitada no tempo, mas a gente diz que é o passado antes de outra ação também no passado. Se o pretérito perfeito é o ontem, o pretérito mais que perfeito é o anteontem, é o antes de ontem, tá? Ele é utilizado na maioria das vezes em exclamações, em frases optativas também, mas o meu verbo aprender, por exemplo, o mais que perfeito, eu aprendera, tu aprenderas, ele é uma formação deste tempo verbal aqui. O pretérito perfeito, eu vou pegar a terceira pessoa e vou excluir o M. E aí eu tenho essa formação aqui. A primeira conjugação, eu aprendera. Tá vendo? Eu pego o aprenderam, tiro o M
e eu faço eu aprendera, tu aprenderas, ele aprendera. O mesmo com o verbo pôr. Como que eu vou pôr? Será que eu pôra? Não. Por quê? Porque ele vem daqui, ó, da terceira pessoa do pretérito perfeito. Eles puseram. Tiro o M e aí eu tenho eu pusera, tu puseras, ele pusera. Não tem erro, tá? Pega o verbo ir, por exemplo. Será que eu ira? Não. Vem para cá e faz aqui. Eu fui, ele foi, toda a representação. Eles foram. Tira o M. Como é que fica o verbo ir, então? Eu fora, tu foras, ele fora. E assim a gente consegue construir com qualquer verbo, seja regular, seja irregular. O que eu tenho que lembrar? Eu conjugo no pretérito perfeito, que é um dos mais fáceis de a gente conjugar, pego a última pessoa, a terceira pessoa do plural, e excluo o M, certo? Tirei o M, eu tenho a formação para a primeira pessoa do singular, que é o eu. E aí eu só vou acrescentando as desinências de pessoa para cada uma delas. O pretérito mais que perfeito, no seu processo de conjugação, a gente costuma usar exatamente como ele é na sua forma do português de Portugal. Na oralidade, o brasileiro tende a substituir o mais que perfeito simples pelo mais que perfeito composto, que é aquele que a gente troca pelo havia comprado, havia aprendido, havia posto, tinha falado, tinha ganhado, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente vê os mais a representação desses tempos de forma composta, tá? O meu futuro, então, que é o futuro do presente do indicativo, ele é um futuro de uma ação que acontecerá no momento posterior. Então, o meu futuro é sempre aquela condição que a gente vai fazer planos, né? Planejar o acontecimento dele. Então, eu aprenderei, tu aprenderás. Uma coisa muito importante que os alunos ainda trocam, este daqui, ó, o pretérito perfeito, eles aprenderam essa terminação aqui em AM, que representa o passado, aprenderam, cantaram, falaram, jogaram, com a relação deste futuro aqui, cuja terminação é em aotil, tá bom? Eles aprenderão. É muito comum essa troca entre o aprenderam e o aprenderão. E às vezes as pessoas vão colocando, você não sabe se ela quer dizer no presente, no passado ou no futuro, porque eles trocam a terminação AM pelo aotil, tá? E vice-versa, né? Então, no futuro, terminação em aotil. No passado, em AM. Um exemplo do verbo pôr, totalmente irregular aqui. Eu porei, tu porás, ele porá. Nós poremos, vós poreis, eles porão. O verbo pôr, no futuro do presente, ele traz tanta estranheza que as pessoas acabam substituindo o pôr pelo colocar, porque soa de uma forma mais simples, né? Eles se preocupam um pouquinho com a eufonia, que é esse som, né? Que a gente tem ao falar, ao conjugar determinada palavrinha. Então, é muito mais fácil dizer eu colocarei, tu colocarás, eles colocarão, do que eles porão, né? É uma substituição. A gente tende a fazer isso com muitos verbos, quando a gente percebe que a conjugação soa estranho e quando a gente não tem certeza da minha conjugação. O meu futuro do pretérito, então, é aquele que a gente diz que é a ovelha desgarrada, né, dos tempos do indicativo, porque ele soa como um falso tempo conjugado no subjuntivo, por conta das incertezas. O meu futuro do pretérito é um futuro interrompido, ele iria acontecer, mas alguma ação no passado impede essa minha ação de ser continuada, por isso que a gente chama de futuro do pretérito, um passado que vai impedir que o meu futuro possa ser realizado, tá? Eu aprenderia, tu aprenderias, ele aprenderia. Eu poria, tu porias, né? Por que é uma ação interrompida? Por que ela é consequência?
Por exemplo, eu aprenderia esta lição se não tivesse esquecido de assistir ao vídeo. Então, se eu não tivesse esquecido de assistir a uma representação que a gente tem, né, de um passado interrompendo essa minha ação. Eu cantaria no domingo se não tivesse caído essa representação também de uma relação do passado. Então, o que aconteceu primeiro? O fato de eu cair, porque foi o que interrompeu a minha ação de cantar no final de semana, por exemplo, tá? Os tempos compostos desse modo indicativo, eles se dividem em 4. Eu tenho o pretérito perfeito composto, o mais que perfeito e o futuro do presente e o futuro do pretérito. Os tempos verbais compostos serão aqueles que serão formados a partir de um verbo auxiliar e um verbo principal, tá? O que é o verbo, o que é o pretérito perfeito composto? Então, é uma ação repetida que ocorre no passado e que se prolonga até o presente. A gente ainda continua usando aquilo ali. Então, eu tenho aprendido, ele tem aprendido, nós temos aprendido. Eu tenho aprendido muito com as lições do meu pai. Então, ela já aconteceu no passado e ela continua acontecendo até hoje. Por isso, o pretérito perfeito composto. O verbo ter aqui é o meu verbo auxiliar e o meu verbo composto formado a partir de uma condição de uma representação do particípio, né? O meu verbo principal está no particípio. O meu pretérito mais que perfeito, ele tem a mesma relação, uma ação que ocorreu antes de outra ação, é a mesma ideia do antes de ontem, né? Eu tinha aprendido, tu tinhas aprendido, ele tinha aprendido. O meu futuro do presente composto indica um fato futuro que estará terminado antes de outro fato também no futuro. A gente tem uma duplicidade futura, mas o composto se dá antes de eu concluir o meu futuro simples. Por exemplo, eu terei aprendido a matéria, por exemplo, antes que terminará o ano. Então, terminará o ano, antes de terminar, tá? Essa representação. Eu terei aprendido assim que finalizar uma ideia dentro de um contexto. O futuro do presente, o pretérito mais que perfeito composto, eles não são tão comuns. O mais comum, sem dúvida, é o meu mais que perfeito, né? Dentro da representação aqui de eu tinha aprendido no lugar de eu aprendera, como a gente conversou. É o tu tinhas aprendido no lugar de tu aprenderas, tá? Pode ser o verbo ter, pode ser o verbo haver, tanto faz a relação do meu verbo auxiliar. Esta relação aqui de locução é uma ação que acontece antes de outra ação. Eu tinha guardado o livro quando a professora entrou. O que aconteceu primeiro? O eu tinha guardado ou a professora entrou? A professora entrou, tá? Aliás, o eu tinha aprendido é uma relação de uma ação antes de outra ação. Então, ela acontece antes, né? O eu guardar o livro aparece antes da professora ter entrado, por exemplo, na sala, tá bom? O meu futuro do pretérito, então, uma ação que poderia ter acontecido antes da ação citada dentro de uma relação passada, né, condicionada. Eu teria aprendido se não tivesse fechado o livro. Então, o fechado o livro é uma situação passada antes do ter aprendido, de não ter aprendido. Por isso essa ideia de estar condicionada a ela, né? Depende dela essa situação aqui de ser ou não ser realizada. Ela também é interrompida. A ideia de cada uma, do futuro do pretérito, do futuro do presente, do mais que perfeito, ela não se subdivide, ela continua a mesma. O que acontece é estar condicionado a outras ações dentro do meu contexto, tá? Uma se condiciona a uma situação passada, futuro do pretérito.
A outra se condiciona a ter um outro tempo verbal no futuro, caso do futuro do presente composto. A outra, essa condição de uma ação passada antes de outra ação passada. Só muda a forma que eu a produzo. É a mesma relação do eu tinha aprendido com eu aprender. Não esqueçam disso. Isso aqui é bastante cobrado na UFSC, tá bom? Os outros 3 são mais simples, não tem tanta cobrança em torno deles. A formação desses tempos verbais, isso aqui só para a gente fechar um pouquinho, o presente do indicativo, o pretérito, eles são tempos que podem ser primitivos ou derivados. Quais são os 3 tempos verbais que vão derivar outros? Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Esses são os 3 tempos primitivos. A partir deles se formarão o pretérito, por exemplo, imperfeito do indicativo, que é o que? Derivado do infinitivo impessoal. O pretérito mais que perfeito do indicativo, que é o que? Derivado do pretérito perfeito. O futuro do presente deriva de quem? Do infinitivo impessoal. O futuro do pretérito deriva do infinitivo impessoal. Então, só para vocês entenderem quem vem de quem dentro do modo indicativo, tá? Então, dentro do modo indicativo, o primitivo que eu tenho é o pretérito perfeito e o presente. São os únicos tempos primitivos. Todos os outros serão derivados. O mais que perfeito deriva do pretérito perfeito. Todos os outros derivam do infinitivo impessoal. E é isto. Próximo vídeo, a prof fala um pouquinho agora do subjuntivo, que também tem essa representação de tempos derivados, tá?